Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós estamos trazendo a lição número 8, cujo tema é O Reino dos Humilhados. Este tema é sugestivo, mas ao mesmo tempo provocativo. E qual é a provocação? No meio religioso evangélico, de uma forma específica, tem sido anunciado um evangelho, digamos assim, entre aspas, triunfalista, onde as pessoas não são caudas, mas são cabeças, onde as pessoas estão no pedestal, enfim, e todas as coisas convergindo para elas. Acontece que, quando a gente se reporta à Bíblia, a gente vai observar que o reino de Deus é um reino que implica no domínio de Cristo nos corações das pessoas que se arrependeram, creram e seguem a Cristo Jesus, e, ao mesmo tempo, a gente vai observar que as pessoas que concebem perfeitamente e adequadamente o reino de Deus se colocam não no pedestal, como eu falei agora há pouco, mas se colocam a serviço das pessoas. Colocando-se a serviço das pessoas, automaticamente estarão, assim, servindo a Deus. O contrário também é verdadeiro. Se você não serve a Deus, você não tem como, vou dizer assim, servir as pessoas. Agora, se você serve as pessoas, você estará servindo a Deus. O texto proposto é isso que está aparecendo aqui. Eu coloquei em letras bem garrafais, eu estou utilizando o notebook, mas eu parto do princípio que uma boa parte das pessoas vão me acompanhar no celular. E eu faço isto aqui, projetando um pouco mais as letras, para facilitar a vida do internauta, daquele que dedica tempo e atenção para a escola bíblica online e que, via de regra, nas igrejas são dadas no domingo. Domingo que é dia do Senhor. No versículo 13, o capítulo 16 do Evangelho de Lucas, diz assim: Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar ao outro, ou há de odiar um e amar a outro, e há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Se porventura você tem em seu coração o desejo de conquistar o mundo todo e tê-lo aos seus pés, eu quero ser muito franco contigo. Você não pode se tornar um seguidor de Cristo Jesus, porque você terá que abdicar, abrir mão dessa ambição. Se você deseja riquezas, posses, poder, você está no caminho inverso àquele proposto pelo Evangelho da parte de Jesus. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Numa referência aqui a Mamon, que era aquela divindade a respeito o que estava atrelado ao dinheiro, à riqueza. E quando a gente observa a Bíblia e ao mesmo tempo faz um contraponto com as nossas próprias vidas, a gente nota que muita gente fica pelo meio do caminho por causa de quê? Optam em seguir o Deus deste mundo, buscando riquezas, famas e etc. e tal, em detrimento do caminho proposto por Jesus, que é um caminho apertado, que é um caminho melhor, porém que requer das pessoas que por ele vai trilhar a abdicação,
essa forma de abnegar, se abrir mão de muitas coisas, inclusive de prazeres mundanos, para se deleitar unicamente no Senhor. Na lição de número 39, na página, lição 8, página 39, o autor fala assim: Lucas prossegue o seu relato acerca da missão de Jesus em anunciar que Deus se tornou rei, por meio de suas parábolas, que são histórias justamente para se aproximar da vida das pessoas. Jesus, em seus ensinos, sempre procurava se aproximar das pessoas a fim de que a sua mensagem fosse compreendida, de modo que realidades espirituais fossem traduzidas em termos bem reais. E ele vai citar aqui um autor, Donald, que fala que acerca do reino de Deus, diz, entre aspas, palavras deste, Donald, ele significa mais do que Deus governando no coração das pessoas, mais do que um sentimento místico. A própria palavra reino implica uma ordem coletiva além da experiência de qualquer pessoa. Um reino, em seu sentido literal, significa que um rei governa sobre um grupo de pessoas. Acordos ditam as obrigações que os cidadãos têm uns para com os outros e para com seu rei. A atividade do governo, do rei, transforma as vidas e relacionamento dos seus súditos. Nas palavras deste estudioso, o reino é algo em que as pessoas entram, não algo que entra nelas. É um estado de relações, não um estado de mente. A gente pode dizer, não apenas complementando, que o reino de Deus, ele significa esse domínio de Cristo, o governo de Cristo no coração das pessoas. E quando você aceita ou acata o senhorio de Cristo, você vai se tornar semelhante a Jesus de maneira submissa. Porque o tempo inteiro Jesus foi submisso à vontade do Pai Celeste, mesmo não sendo inferior ao Pai, sendo da mesma natureza, mas ainda assim ele buscava sempre fazer a vontade do Pai. Da mesma forma, quem adentra no reino dos céus ou permite que o reino de Deus venha adentrar em seu coração, ele acaba, vou dizer assim, acatando o senhorio de modo que ele passa a ser obediente aos ensinos de Jesus. E, por sua vez, se torna um imitador submisso a Cristo Jesus. O primeiro tópico que consta na revista é Falemos da Graça de Deus. E vai se reportar ao capítulo 15. Eu vou me situar aqui, Lucas, capítulo 15. A gente já está agora nele. No capítulo 15, estamos com um grupo de histórias de uma mesma parábola. Aí tem aquela história da ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. O autor diz que ele entende essas três histórias como um centro de entendimento, a celebração do reencontro. Em todas elas, nestas três citadas, quem encontra o que estava perdido celebra com alegria. E é isto que a gente vai verificar agora no versículo de número 7, o que nos diz assim, capítulo 15 de Lucas: Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A ovelha está perdida, desgarrada, achou-a. Certamente a alegria é imensa. No versículo 10, leiamos. Assim, eu vou até destacar aqui para vocês me acompanharem. Assim, digo-vos, há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende, numa alusão à dracma
que havia sido perdida, por sua vez, achada. E no capítulo 15, versículo 22 e 24, a gente vai agora se situar, nos diz o seguinte: Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilha, e pondo-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro, cevado, e matai-o. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O destaque do autor vai para a última história, a mais conhecida de todas, que é a parábola do filho pródigo. Pródigo aqui, a ideia de um filho esbanjador, tá ok? E o autor diz: pois podemos tê-la como o ápice, é o ponto mais alto de todo o ensino pretendido por Jesus. E qual é? Demonstrar que o reino de Deus acolhe a todos que são encontrados pelo amor insaciável do Pai. Note bem, nós que já fomos alcançados pela graça, fomos encontrados pelo amor insaciável do Pai Celestial. Deus, como o Criador e sustentador de todas as coisas, ele deseja o melhor para as suas criaturas. E certamente o seu coração se dói diante de vários deslizes morais e etc e tal de suas criaturas. Mas ele toma a iniciativa, envia Cristo Jesus para morrer pelos nossos pecados, a fim de que nós tivéssemos a possibilidade de nos arrependermos e voltarmos para o Senhor, assim como fez o filho pródigo, voltou para o lar, onde estava o pai esperando. E a porção de Lucas, capítulo 15, aí a gente teria que voltar do versículo 11, ó, até o 24, onde eu estava, está entre os textos mais conhecidos de toda a Bíblia. Milhares de mensagens já foram produzidas neste texto que retrata a atitude de um filho que resolve de modo bem grato solicitar a herança de um pai que ainda estava vivo. Se isso não fosse o bastante, ele consome toda a sua riqueza com baladas extravagantes, com festas e outras coisas mais, e ao fim, vendo-se sem nada, resolve voltar para o convívio do pai. A história é surpreendente, porque esse retorno foi facilitado por uma atitude amorosa e graciosa de um pai que nunca desistiu do filho. Um pai que sempre pensou, que olhava ao longe e esperava o filho voltar, visualizava, imaginava ele voltando por conta desse anseio de seu coração. E é por isso que no versículo 20, que eu faço questão de ler contigo, diz assim, numa referência à atitude do pai: que aqui, sem dúvida alguma, representa a pessoa de Deus. Esta é a analogia. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Que coisa linda! É isto que Deus faz conosco. Nós não merecemos, estragamos a nossa vida e quando nós estamos numa situação muito difícil, deplorável, a gente intenciona voltar para o Pai e a gente o encontra de braços abertos, tomando a iniciativa para nos receber com alegria. A principal verdade que essa parábola anuncia é a possibilidade de um novo começo, a possibilidade de um novo início, uma nova oportunidade, uma nova chance. Isto porque a graça está sempre estendendo suas mãos aos que estão em situação de vulnerabilidade.
Interessante é que o jovem saiu pela porta da frente e voltou pela porta da frente também. O seu status não muda. Ele é filho. E eu sei que no texto aqui não faz alusão a isto, mas eu lembrei de uma discussão muito grande nos dias atuais em relação à questão relacionada de uma forma direta à filiação divina, ou seja, o fato de nós sermos filhos de Deus. Algumas pessoas têm dito que a pessoa perde a salvação, mas cá entre nós, quando a pessoa ela é uma criatura e se torna filho de Deus pela fé, mediante o arrependimento, ela se torna filho por adoção, é verdade, mas ela não perde esse status de filiação. Deus vai continuar sendo seu pai. E ele vai, a pessoa, ele, quando falo ele, o indivíduo, vai continuar sendo filho de Deus. Acontece que o fato de ser filho de Deus não é uma licenciosidade para continuar pecando. Pelo contrário, o filho de Deus, verdadeiramente salvo, convertido, regenerado, ele vai buscar fazer a vontade do Pai. O seu anelo é este: agradar o seu Pai, o seu Senhor, porque a sua vida consiste nisto, fazer a vontade soberana de seu Pai. Um Pai que o adotou como filho adotivo através de Cristo Jesus. Mas ainda assim, o status de filho não se perde. A pessoa continua sendo filho de Deus. E o fato de ser filho de Deus implica numa outra situação. O Espírito Santo que habita nele não sai fora, não o deixa, não o abandona, mas a partir do momento que entra, permanece para sempre. E é justamente o Espírito Santo habitando no coração do Filho de Deus, que num determinado momento agiu em desobediência, que vai fazer com que ele venha se se arrepender, tomando consciência, portanto, do seu erro e o convencendo de tal pecado. E graças a Deus por isto. Feito esta ressalva, na verdade eu poderia colocar como um parênteses, diz assim na página 40: no livro da festa de Babette, diz aos sisudos paroquianos da aldeia luterana, no litoral dinamarquês: todos nós fomos informados de que a graça deve ser buscada no universo. E na nossa estupidez humana, em nossa visão abreviada, imaginamos que a graça divina seja finita. Porém, chega o momento que os nossos olhos são abertos e vemos que entendemos a graça de fato infinita. A graça, meus amigos, não exige nada de nós a não ser que aguardemos com confiança e reconheçamos com gratidão. Agora a gente vai para o próximo tópico, que fala sobre falemos de salvação eterna. Para tanto, a gente vai se reportar ao capítulo 16. Nós nos encontramos situados no capítulo 15 e agora a gente vai para o 16. Diz assim: no capítulo 16, temos a abordagem de um contraste interessante entre uma lei que sempre condena e uma salvação que se estabelece eterna. Quanto à lei, fica claro que o reino de Deus é inacessível pelo prisma do desempenho humano. Em outras palavras, o reino é inatingível por mérito. E o versículo em questão, que faz alusão, é o versículo 16 e 17, que nos diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem esforça-se por entrar nele. É, porém, mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio.
da lei. Jesus, então, denuncia os fariseus, que era um partido político em Israel. Quando falo um partido político, eu quero dizer o seguinte: por mais que seja um partido colocado aqui como político, porque todo ato é político, por mais que eu diga que eu não sou político, eu estaria, na verdade, sendo desonesto com as pessoas e comigo mesmo. Porque toda pessoa e todo ato é político. Ninguém é apolítico. Acontece que os fariseus, como grupo religioso, eles estavam mais apegados à lei. Já os saduceus, que era formado pela aristocracia de Jerusalém, as pessoas mais ricas, pessoas com fama na sociedade, eles controlavam o sinédrio, que era o conselho judaico. E é justamente os saduceus que vai estar, vou dizer assim, mais perto desse cenário político, porque ele vai fretar com o Império Romano. Há um conluio, digamos assim. Tanto é que o governo romano queria manter a ordem sobre a Palestina, que havia muitas rebeliões, e uma forma de manter o povo sob controle era, de alguma maneira, se atrelando, se aproximando dos religiosos, dos líderes. E os saduceus era justamente aquele grupo que designava o sumo sacerdote e os sacerdotes inferiores. Eu não diria que os fariseus não eram um grupo político, porque todo grupo é político, em todo e qualquer sentido. Agora, se tem um grupo com uma veia política, sem dúvida alguma, é o grupo dos saduceus. Feito esta observação, diz assim: Jesus denuncia os fariseus. O autor colocou como partido político em Israel, formado por homens racistas, preconceituosos e moralistas, como hipócritas avarentos. Eu, particularmente, não sou advogado dos fariseus. Porém, penso que as palavras que foram colocadas e que estão registradas na página 41 são um tanto fortes demais e às vezes não se encontra bem situada no contexto político da época. Porque os fariseus, eles eram tidos como, entre aspas, e este é o significado, separados. Eles eram separatistas. Em que sentido? Ora, eles, de uma certa forma, não estavam mais, vou dizer assim, se apegando ao templo, porque eles achavam que o templo estava corrompido. E uma das formas de eles se apegarem a Deus seria o quê? Se voltar mais e mais para a lei, para os mandamentos. E por mais que as pessoas não gostem dos fariseus e atribuam outras como sendo fariseus no sentido de serem hipócritas, eram homens que tinham um apego realmente com a lei. Acontece que em todo o cenário religioso vai haver pessoas sinceras e pessoas não sinceras. Agora, a gente não pode colocar todos os fariseus no mesmo pacote. Essa é a grande verdade. Eles são preconceituosos e moralistas e racistas, conforme o autor. Eu não sei com qual base, vou dizer assim, foi colocado isso. Repito, não sou advogado, mas a gente deveria ler um pouquinho mais sobre a literatura e, quem sabe, obter mais informações e respostas sobre o modus operandi dos fariseus na época de Cristo Jesus, ali na região da Palestina. Mas eles eram, sim, separatistas, porque eles não queriam fazer, vou dizer assim, acordo com o Império Romano e tampouco ficar atrelado ao templo, porque havia um comprometimento de alguns sacerdotes, ou seja, líderes religiosos. E por esse motivo a gente faz essa ressalva. O autor da revista diz assim: fala-se aqui que quem se justifica-se com base em auto-julgamento moralmente correto diante de Deus
engana-se a si mesmo, pois a lei não pode de modo algum salvar, apenas apontar a necessidade de um Salvador. Ela aponta para Jesus. Esse é o propósito da lei, apontar para o nosso Redentor Jesus. Esse foi o argumento de Paulo no texto que segue. E ele vai citar Gálatas 3, versículo 23 e 24, que diz: Mas antes que viesse a fé, éramos mantidos debaixo da lei, nela confinados para a fé que haveria de ser revelada. Desse modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que, pela fé, fôssemos justificados. Justificados. Eu penso que esse tema também, lei e graça, vou dizer assim, deve ser um pouco mais trabalhado, porque a gente vê, por exemplo, quando a gente analisa o Antigo Testamento, principalmente, que as leis eram importantes, que as leis tinham as suas funções. Isso no Antigo Testamento, né? No Novo Testamento, não é diferente. As leis são boas. Agora, as leis, elas não conseguem salvar e elas nunca foram feitas para salvar as pessoas. Esta é a grande verdade. Agora, a gente, muitas vezes, queremos dar um poder salvífico às leis, quando, na verdade, elas não contêm este poder salvífico. Mas são coisas nossas que colocamos na nossa cabeça, concebemos e achamos que uma coisa é da forma que imaginamos, quando, na verdade, não o é. O autor prossegue dizendo, na página 41, que a nossa salvação eterna vem por intermédio de Jesus, aquele que nos privilegia o rico que se veste de púrpura, mas o Lázaro que está coberto de feridas. Ah, sim. Mas a nossa salvação eterna vem por intermédio de Jesus, aquele que não privilegia o rico que se veste de púrpura, mas o Lázaro que está coberto de feridas. A gente precisa fazer uma outra ressalva. É verdade que a gente observa que Lázaro ele foi para o seio de Abraão quando partiu para a eternidade. Mas isso não significa que ele partiu para a eternidade com Deus porque era pobre. Porque senão basta o rico abrir mão da sua riqueza para que seja salvo. Não é bem isto. Porque o pobre, e no caso de Lázaro, ele não tinha absolutamente nada. Ele era mais do que um pedinte. Ele é alguém que vivia dependendo não apenas das pessoas, mas sobretudo de Deus. Sabe aquela pessoa que é pobre de maré de si, que não tem absolutamente nada? E ela carece de uma ação generosa, graciosa, e ela espera em Deus, e ela vê as pessoas se aproximando dela, ajudando-a, mas como resposta das suas orações, porque Deus não vai deixar, vou dizer assim, a pessoa sem uma provisão, porque vai atender esse anseio daquele real necessitado. É mais ou menos isto. Mas a gente tem que entender que uma pessoa rica pode perfeitamente ir para o céu, contanto que ela aceite Cristo Jesus e o conceba como seu Senhor e Mestre. Salvador também, claro. E o pobre da mesma forma. Dito isto, a gente prossegue dizendo aqui e tecendo mais um comentário da revista. O alvo da graça salvadora é que está em situação de humilhação absoluta. Ele não se assenta à mesa, está embaixo da mesa, uma referência aí a Lázaro. Ele não tem acesso ao banquete para fartar-se, pois dele só pode obter-se as migalhas. E ele vai fazer um comentário adicional aqui, dizendo que a situação da desigualdade social persiste aqui em nosso plano. Na eternidade, esse quadro irá inverter-se de modo que agora é Lázaro que está no seio de Abraão e o rico está no lugar de tormento. Esse estado de separação é exposto em Lucas 16, 26. Já que a gente está no 16, vamos para o versículo 26. Vou destacar aqui o que diz aqui o versículo. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós.
O que isso nos mostra que a nossa decisão no tocante à eternidade precisa ser tomado aqui e agora, em vida, porque passando para a eternidade, você vai com Deus ou sem Deus. Ele propõe uma reflexão que fala assim: paremos e reflitamos se de fato temos confiado em nosso desempenho de crentes acomodados, em vez de descansar no potencial da graça de Deus. Acontece que hoje em dia muita gente dá ênfase ao mérito, na chamada meritocracia, em detrimento da graça de Deus. Eu já disse aqui em algum lugar, quer num vídeo sobre hebraico, sobre grego, ou ainda na escola bíblica dominical, que o Novo Testamento só reconhece e o tempo inteiro fala de graça. Está encharcado de graça e pela graça. E, em hipótese alguma, o Novo Testamento, vou dizer assim, sinaliza ou aponta para a meritocracia ou o mérito humano, nessa questão de relacionamento, aceitabilidade da parte de Deus para com o homem, salvação e por aí vai. E o autor fala que nós somos como Lázaro, entre aspas, estamos vivendo como humanos feridos, justamente na dependência de que aquele que foi homem de dores, uma referência a Jesus, venha nos trazer o alento que tanto precisamos. E ele finaliza esse tópico dizendo que Jesus é o nosso Redentor, aquele que nos levará para a eternidade com Deus no seio de Abraão, confiados em seus méritos. Tudo é pela graça, nada é por méritos, e que isso fique bem claro. Estamos agora caminhando para o final, e no tópico que ele vai finalizar aqui é para guardar no coração. Tem que fazer que nem Maria, guardar a palavra no coração. E qual é a proposta dele? Aceite-se como indigno da salvação e, ao mesmo tempo, alvo de Deus para expressar o seu amor por você. De fato, nós não merecemos, mas recebemos a salvação através da pessoa bendita de Cristo Jesus. A segunda coisa que ele coloca aqui diz assim: gosto de pensar que Deus é um pai que deixa o filho sair de casa para aprender a valorizar aquilo que somente a casa pode favorecer. Digo, oferecer. Num certo sentido, claro que a gente percebe que Deus não vai tolir a liberdade humana, não vai obrigar o filho dele a ficar debaixo do seu teto, embora ele queira que o filho continue debaixo do seu teto, da sua proteção, da sua orientação, visando o melhor para o próprio filho. Acontece que não é para ele concede essa liberdade para valorizar ainda mais, porque quem fica independente do personagem do filho mais velho aqui na parábola, por mais que este aqui seja um ingrato, fica lá reclamando por causa disso, daquilo outro, nem todo filho ou filha age dessa forma. Existem filhos e filhas que nunca saíram debaixo do teto dos seus pais, são eternamente gratos por isto e ainda assim valorizam tudo aquilo que o pai ou a mãe lhes pode oferecer. Então a gente tem que ver assim, cada caso é um caso, tá bom? E vai citar C.S. Lewis, um grande autor, que diz o seguinte: Deus que Deus não quer algo de nós, Ele simplesmente nos quer a nós. Esta verdade fica explícita no texto abaixo. E o texto abaixo, eu vou agora, de uma forma rápida, me reportar aqui a Jeremias, capítulo 31, versículo 20. Vamos aqui. Quando diz assim: não é Efraim meu filho querido, o filho em que me alegro? Aqui na versão em que me deleito, pois quantas vezes falo contra ele, tantas vezes me lembro dele solicitamente, por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Para fim de conversa, na página 42, eu vou apenas fazer a leitura do comentário do autor.
Somos súditos de um reino de humilhados. Por isso, Lucas, em seu evangelho, destaca referências aos que são excluídos da sociedade, cegos, coxos, leprosos e oprimidos. O reino de Deus, na perspectiva bíblica, está de ponta cabeça. É um reino que pode ser visto como uma pirâmide invertida, cujos valores são generosidade radical, liderança de servidão, pacificidade, perdão, devoção sincera e profunda que rejeita a hipocrisia religiosa. Por fim, Jesus inverte a lógica do reino e celebra o retorno do filho ingrato e acolhe Lázaro com um cheiro de podre. Eu não penso aqui que foi muito feliz nessa parte final, porque por mais que tenha sido colocado dessa maneira, eu acho que poderia omitir esse termo. Eu fiz essa ressalva porque eu estou lendo o comentário e alguém pode achar que o comentário é meu. Não é meu, tá bom? E finalizo ainda, voltando aqui ao comentário do autor, vivamos no reino de Deus, um reino de humilhados. Vivemos nos humilhar diante de Deus, ciente de que nós estamos debaixo das potentes e benevolentes mãos do Senhor. Que Deus, portanto, nos abençoe. É a minha oração, é o desejo do meu coração. Até a nossa próxima escola bíblica dominical.